nós. Eu me chamo Nadaz, venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções. De onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja o benefício que há em você se juntar conosco em um só Espírito, por isso seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro, um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus e Todo-Poderoso, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento, em que houveram sorteios, os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Atenção para o comunicado, também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Escolhendo o número de uma 70, pois além de você estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da 70 Santos. E diga qual número de rebanho de uma 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntar conosco.
E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 42, Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Seja muito bem-vindo, tá? Os papais, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos livros e dos capítulos de hoje. Que dá total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos vocês. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo, Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live, alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glória e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos de 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, ao Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço, já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos 2 primeiros livros de hoje. Atos, com 28 capítulos. Capítulo 3. Atos, capítulo 3, é o primeiro livro de hoje para a meditação de todos vocês. Lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. A cura de um coxo, discurso de Pedro no templo. O capítulo 3 do livro de Atos contém 26 versículos. Pedro, com João, pondo fixamente os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, em nome do Senhor Jesus o Cristo, o Nazareno. Levanta-te e anda.
Tomando pela mão direita, levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao segundo livro de hoje, que é o livro de Juízes, com 21 capítulos. Capítulo 12. Juízes, capítulo 12. Contém 15 versículos. Jefté e Efraim. Então faleceu Ibizã e foi sepultado em Belém. Depois dele, Elon e Zebulonita. Liderou Israel 10 anos. Faleceu Elon e Zebulonita e foi sepultada em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele, liderou Israel Abidom, filho de Hilel, o Piratonita. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A oração é a oração de número 8. Maravilhoso Senhor Jesus Cristo, eu peço que haja agora tuas abundâncias, paz, alegria, alcançando todas essas vidas dos fiéis seguidores ou inscritos e fiéis membros dessa tua igreja, @70 santos, e todos possam alcançar as tuas promessas e prosperidades, e viverem uma vida de santidade e santificação, para mais honra e mais glória do teu santíssimo nome. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Antes de eu dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado
e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos ao sorteio de 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de números pares. Seja muito bem-vindo, Renan, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 4, 68, 3 e 67. 4, 68, 3 e 67. Abacuque com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Abacuque. Capítulo 3. Para o rebanho santo de número 4, 68, 3 e 67. Abacuque capítulo 3. Que contém 19 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja aonde você estiver. A oração de Abacuque. A oração do profeta Abacuque, conforme incidiu, anote: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte de Parã vem o santo. Selá, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz. Os raios brilhantes saem da sua mão, e ali está o esconderijo da tua força. Diante dele vai a praga e a peste segue os seus pés. 16, 56, 15 e 55. 16, 56, 15 e 55. Mateus com 28 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Mateus. Capítulo 25. Mateus, capítulo 25, para o rebanho santo de número 16, 56, 15 e 55. O capítulo 25 contém 46 versículos. A vida eterna e o castigo eterno. Para o rebanho santo de número 16, 56, 15 e 55. Quando o filho do homem vier em sua glória, todos os anjos, com ele então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei os que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Glórias ao Senhor Deus. 30, 42, 29 e 41. 30, 42, 29 e 41. Lamentações com 5 capítulos. Capítulo 2. Lamentações, capítulo 2. Que contém 22 versículos. Como cobriu o Senhor de nuvens a sua ira, ó filha de Sião,
Derrubou do céu a terra a glória de Israel e não se lembrou do estado de seus pés no dia da sua ira. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó e não se apiedou, derrubou no seu furor as fortalezas da filha de Judá, bateu até a terra o seu rei e os seus líderes, cortou no furor da sua ira toda a força de Israel, retirou a sua destra de diante do inimigo. Ardeu em Jacó como labadeira de fogo, que a tudo consome em redor. Entesou o seu arco como inimigo, firmou a sua destra como adversário, e matou todo o que era formoso à vista, derramou a sua indignação como fogo na tenda da filha de Sião. 18, 54, 17 e 53, 18, 54, 17 e 53. Ageu com 2 capítulos. Capítulo 1. Ageu, capítulo 1, para o rebanho santo, de número 18, 54, 17 e 53. O capítulo 1 do livro de Ageu contém 15 versículos. É para vós tempo de habitar nas vossas casas bem acabadas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeai muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe para pô-lo no saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração e os vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, para que dela agrade e seja glorificado, diz o Senhor. 28, 44, 27, 43, 28, 44, 27, 43. 1 Samuel com 31 capítulo. Capítulo 14. 1 Samuel, capítulo 14, contém 52 versículos. A vitória de Jonatas sobre os filisteus. Olharam as sentinelas de Saul e de Benjamim, e viram que a multidão se dispersava, fugindo para cá e para lá. Disse então Saul ao povo que estava com ele: ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. Contaram e viram que nem Jonatas nem o seu escudeiro estavam ali. Então Saul disse a Aías: traze aqui a arca do Senhor Deus. Naquele tempo a arca do Senhor Deus estava com os filhos de Israel. Estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no acampamento dos filisteus crescia mais e mais, pelo que disse Saul ao sacerdote: retira tua mão. Glórias ao Senhor Deus. 6, 66, 5 e 65, 6, 66, 5 e 65. Zacarias com 14 capítulos. Glórias ao Senhor Deus. Capítulo 6, Zacarias, capítulo 6. Para o rebanho santo de número 6, 66, 5 e 65. O capítulo 6 contém 15 versículos. Uma coroa para Josué. Veio a minha palavra do Senhor: recebe prata e ouro dos que foram levados cativos, a saber, de Eudal, de Tobias e de Gedaías, que chegaram da Babilônia. E vem tu no mesmo dia, entra na casa de Josias, filho de Sofonias, pega a prata e o ouro e faze coroas e põe na cabeça de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote.
E diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, aqui está o homem cujo nome é Renovo, e ele sairá do seu lugar e edificará no templo do Senhor. 20, 52, 19 e 51, 20, 52, 19 e 51. Efésios com 6 capítulos. Efésios, capítulo 4, para o rebanho santo, número 20, 52, 19 e 51. Capítulo 4 do livro de Efésios contém 32 versículos. Vivendo como filhos da luz, portanto digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam outros gentios, na vaidade do seu pensamento, obscurecidos no entendimento, separados da vida do Senhor Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à depravação para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Vós, porém, não aprendestes assim a Cristo, se é que ouvistes e nele fostes ensinados conforme a verdade no Senhor Jesus. Glórias ao Senhor Deus. 26, 46, 25 e 45. Segunda Crônicas com 36 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Segunda Crônicas, capítulo 25. Contém 28 versículos. O capítulo 25 contém 28 versículos. Amazias, rei de Judá. Viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel, 15 anos. Quanto ao restante dos atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. Desde o tempo em que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Larques, mas o perseguiram até lá e o mataram. Trouxeram sobre cavalos e o sepultaram com os seus pais na cidade de Judá. Glórias ao Senhor Deus. 12, 60, 11 e 59, 12, 60, 11 e 59. Jeremias com 52 capítulos. Jeremias capítulo 6. Contém 30 versículos. O capítulo 6 do livro de Jeremias contém 30 versículos. Para o rebanho santo de número 12, 60, 11 e 59. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho, em vez de perguntai pelas veredas antigas e pelo bom caminho. Andai por ele e achareis descanso para vossas almas.
Eles, porém, disseram: não andaremos nele. Putz, atalaias sobre vós, dizendo: estai atento ao som da trombeta. Mas disseste: não escutaremos. Portanto, ouvi vós, nações, informa-te, ó congregação, do que se faz entre eles. Ouve tu, ó terra, eu trarei mal sobre este povo, próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. 8, 64, 7 e 63, 8, 64, 7 e 63. Eclesiastes com 12 capítulos. Capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9, para o rebanho santo de número 8, 64, 7, 63, 8, 64, 7, 63. Eclesiastes, capítulo 9, contém 18 versículos. Ora, vivia nela um sábio pobre que livrou aquela cidade. Pela sua sabedoria, contudo, ninguém mais se lembrou daquele pobre homem. Então disse eu: melhor a sabedoria do que a força, mas a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muito bens. 24, 48, 23 e 47, 24, 48, 23 e 47. Judas com um capítulo. Que contém 25 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para você interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Glórias ao Senhor Deus. E aos anjos que não guardaram contra os ímpios e falsos mestres, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, eles têm reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. Assim também Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregam-se à prostituição e às práticas sexuais antinaturais, e foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Contudo, semelhantemente também estes falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, rejeitam toda autoridade e blasfemam da dignidade. O arcanjo Miguel, porém, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Glórias ao Senhor Deus. 10, 62, 9 e 61, 10, 62, 9 e 61. Tito com 3 capítulos. Capítulo 3. Tito, capítulo 3, para o rebanho santo, de número 10, 62, 9 e 61, 10, 62, 9 e 61. Tito, capítulo 3, que contém 15 versículos. Os deveres dos fiéis. Fiel é a palavra, quero que a proclames com firmeza, para que os que creem no Senhor Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Evita, porém, questão tolas, genealogias, contendas e debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem que causa divisão depois da primeira e segunda admoestação, evite-o, sabendo que este tal está pervertido e vive pecando
e já por si mesmo está condenado. 2,70, 1,69, 2,70, 1,69. Isaías com 66 capítulos. Isaías capítulo 40, para o rebanho santo de número 2, 71 e 69. Contém 31 versículos. Consolo para o povo do Senhor Deus. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para os holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera sem valor. E menos do que nada, a quem, pois, fareis semelhantes ao Senhor Deus, com que imagem o comparareis? Artífice grava a imagem, o ourives cobre de ouro. As cadeias de prata funde para ela. Glórias ao Senhor Deus. 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49. Lucas com 24 capítulos. Capítulo 20. Lucas capítulo 20 contém Lucas capítulo 20. Contém 47 versículos. Para o rebanho santo de número 21, 49, 22, 50, 21 e 49. Cristo, filho de Davi. Então o Senhor Jesus lhe perguntou: como diz que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi declara no livro de Salmos, disse: Senhor, ó meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos no estrado de teus pés. Se Davi lhe chama de Senhor, pode ser ele seu filho? 34, 38, 33 e 37, 34, 38, 33 e 37. Miqueias com 7 capítulos. Capítulo 5, Miqueias, capítulo 5, para o rebanho santo de número 34, 38, 33 e 37, 34, 38, 33 e 37. Miqueias, capítulo 5, que contém 15 versículos, promessas de um rei. Naquele dia, diz o Senhor, eu exterminarei no meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros, destruirei as cidades da tua terra e derrubarei todas as tuas fortalezas. Tirarei a feitiçaria das tuas mãos e não terás adivinhadores. Arrancarei do meio de ti as tuas imagens de escultura e as tuas colunas. E tu não te inclinarás mais diante da obra das tuas mãos. 14, 58, 13 e 57. 14, 58, 13 e 57. Filipenses com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Filipenses.
capítulo 4, para o 14, 58, 13 e 57. O capítulo 4 do livro de Filipenses contém 23 versículos. As últimas exortações. E a paz do Senhor Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim, e em mim vistes, isso fazei, e o Senhor Deus de paz será convosco. Glórias ao Senhor Deus. 32, 40, 31 e 39, 32, 40, 31 e 39. Gênesis com 50 capítulos. Capítulo 18. Contém 33 versículos. Anúncio de destruição a Sodoma e Gomorra. Disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que pratiquem a justiça e o juízo, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão e que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado tanto, e o seu pecado se tem agravado de tal maneira, que descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, se não saberei. 36 e 35, Rebanho Santo de número 36 e 35. Deuteronômio com 34 capítulos. Capítulo 11, Deuteronômio capítulo 11. Contém 32 versículos. Os grandes feitos do Senhor. Amarás ao Senhor, o teu Deus, e todos os dias observarás os teus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Considerai hoje, não falo com vossos filhos que não conheceram nem viram. A disciplina do Senhor, vosso Deus, a sua grandeza, a sua mão forte, o seu braço estendido, os sinais e as obras que fez no meio do Egito, a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra. O que fez ao exército dos egípcios, aos seus cavalos e aos seus carros, fazendo passar sobre eles as águas do mar Vermelho, quando vos perseguiam, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para os dois últimos livros de hoje. A oração é a oração de número 7. Fiel Senhor Deus e nosso Santíssimo Pai Celestial, peço que haja a expulsão de toda depressão e opressão maligna, onde chegar agora a ministração da Tua Santa Palavra, através dessa Tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos, e que todas essas vidas ligadas conosco recebam a proteção e libertação para uma vida de santidade e santificação. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém. Glórias ao Senhor Deus. Antes de eu ministrar os dois últimos, sortear e ministrar os dois últimos livros de hoje, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote
uma denúncia, uma denúncia que as igrejas virtuais e canais estão apresentando para todos vocês. Muita atenção. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção. Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividade de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24
e 34 a 36 e 44. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas, capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus, capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João, capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus, capítulo 13, versículos 7 e 17. Vamos aos dois últimos livros de hoje. O penúltimo livro de hoje é o livro de João, com 21 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de João. Capítulo 17. João, capítulo 17, contém 26 versículos. Senhor Jesus ora pelos discípulos. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifico na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Glórias ao Senhor Deus. O segundo livro de hoje, 1 Tessalonicenses, com 5 capítulos. Capítulo 2. Capítulo 2 contém 20 versículos. O ministério de Paulo em Tessalônica. Bem sabeis vós, Senhor Deus, sois testemunha de quão santa, justa e irrepreensivelmente procedemos para convosco, os que credes, assim como bem sabeis aos modos que vos exortávamos e consolávamos, e cada um de vós, como pai para seus filhos, para que andasseis de um modo digno do Senhor Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Para que andasse de um modo digno do Senhor Deus, que vos chama para o seu reino e glória, pelo que também damos sem cessar graça ao Senhor Deus, porque havendo recebido de nós a palavra da pregação do Senhor Deus, a recebesse não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra do Senhor Deus, a qual também opera em vós os que credes. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo. Senhor Deus, falar ao seu coração nesse momento. Você que mentalizou o 9, vai meditar no livro de Atos, capítulo 3. Você que mentalizou o 5, Juízes, capítulo 12. Você que mentalizou o 21, vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 3. Você que mentalizou o 8, Mateus, capítulo 25. Você que mentalizou o 4, Lamentações, capítulo 2, é o livro que você vai meditar hoje. Você que mentalizou o 19, vai meditar no livro de Ageu, capítulo 1. Você que mentalizou o 13, 1 Samuel, capítulo 14. O 17, Zacarias, capítulo 6. O 11, Efésios, capítulo 4. Você que mentalizou o 7, 2 Crônicas, capítulo 25. O 2, Jeremias, capítulo 6. O 14, Eclesiastes, capítulo 9. O 16, você que mentalizou, escolheu o número 16, vai meditar no livro de Judas com um capítulo. Você que mentalizou 1, vai meditar no livro de Tito, capítulo 3. Você que mentalizou o 12, vai meditar no livro de Isaías, capítulo 40. Você que mentalizou, escolheu o número 6, vai meditar no livro de Lucas, capítulo 20. Você que mentalizou, escolheu o 18, vai meditar no livro de Miqueias, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o 3, vai meditar no livro de Filipenses, capítulo 4. Você que mentalizou o 10, vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 18. Você que mentalizou, escolheu o número 22, vai meditar no livro de Deuteronômio, capítulo 11. Você que mentalizou, escolheu o 15, vai meditar no livro de João, capítulo 17. Você que mentalizou, escolheu o 20, vai meditar no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou repetir já os números que foram sorteados para todos vocês, mas antes eu irei ler
um dos desafios que as igrejas e canais estão apresentando, mais um. Atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. Primeiro, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é o ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Segundo, prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar e receba 200 milhões de reais. Terceiro, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Quarto, prove para nós na Bíblia Sagrada que é um filho do Senhor Deus Todo-Poderoso que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine em João 9:31 e receba 200 milhões de reais. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. Sexto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus ou Cristo e recebendo boas promessas e receba 200 milhões de reais. Sétimo, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Glórias ao Senhor Deus. Mais um desafio. Atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prova na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada, ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casa ou em outras formas de moradias. Primeiro, ofertas. Segundo, sacerdote. Terceiro, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarto, oração. Quinto, orar. Sexto, dízimo. Sétimo, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia, para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessário e receba 200 milhões de reais em dinheiro. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados: 9, Atos 3, o 5, Juízes 12, o 21, Abacuque 3, o 8, Mateus 25, o 4, Lamentações 2, 19, Ageu 1, o 13, 1 Samuel 14, o 17, Zacarias 6, o 11, Efésios 4, o 7, 2 Crônicas 25, o 2, Jeremias 6, o 14, Eclesiastes 9, o 16, Judas, o 1, Tito 3, o 12, Isaías 40, o 6, Lucas capítulo 20, o 18, Miqueias 5, o 3, Filipenses 4, o 10, Gênesis 18, 22, Deuteronômio 11, o 15, João 17, o 20, 1 Tessalonicenses capítulo 2. Atenção, você quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida? Declara aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras: eu diga seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. Assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelho com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulos 11, no versículo 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta e depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e seu fardo que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos. Como está escrito no livro de João, capítulo 15, vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito, de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo Espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado, nos nossos perfis oficiais, para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Atenção nos benefícios e importância em você, seguidor, inscrito, membro ou ofertante de uma das igrejas virtuais. Seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote apóstolo, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 33 minutos na @IG 1318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada na @Igreja Bendita, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver,
e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Amém. Mateus 16, versículo 24 a 27, e João capítulo 15. Também vai receber base da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para pode fazer a sua obra e receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida. E ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e horário das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vai na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem do século, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeiro ou espiritual, e cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos nossos templos físicos para seu bairro, sua região, seu estado ou país, basta estar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais. A produção vai estar retornando o contato. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também de Portugal, da Dinamarca, vocês do Japão, da Inglaterra, Canadá e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E eu aguardo vocês até a próxima live.